Tão logo entramos no elevador e a energia havia acabado, o escuro me engoliu como uma onda negra e sufocante. Meu coração disparou instantaneamente. John, eu tenho medo de escuro. Consegui dizer, a voz saindo mais aguda que o normal. Sempre durmo com uma luz acesa. Cadê você? Senti sua mão segurando a minha. Seus dedos eram quentes, macios, fortes. Uma eletricidade percorreu meu corpo inteiro naquele toque simples, fazendo cada terminação nervosa acordar. Estou aqui, Lívia, ele disse, a voz baixa e reconfortante. Você está segura. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Me chamo Lívia. Tinha apenas 22 anos quando tudo começou. O cheiro de café fresco ainda invadia minhas narinas naquela manhã de segunda-feira, meu primeiro dia como trainee numa das maiores empresas de e-commerce de móveis do Brasil. Minhas mãos tremiam segurando a alça da bolsa de couro sintético que minha mãe havia me dado de presente de formatura. Eu ainda estava no último ano de administração de empresas, mas havia conseguido aquele estágio que parecia um sonho impossível. O prédio de vidro espelhado refletia o sol da manhã, e cada passo que eu dava em direção à entrada giratória ecoava como uma promessa de futuro. Eu não sabia naquele momento que estava prestes a enfrentar a maior provação da minha vida profissional. O ar-condicionado gelado do escritório arrepiou minha pele assim que entrei. O ambiente era moderno, com mesas em formato de ilha, computadores de última geração e uma vista panorâmica da cidade através das enormes janelas. Mas o que realmente chamou minha atenção foi ele. John. Meu futuro chefe, ou melhor, o chefe da minha chefe. Alto, ombros largos, terno azul marinho impecável que parecia ter sido desenhado especialmente para seu corpo atlético. Seu aperto de mão foi firme, suas mãos quentes e seguras, e quando ele sorriu, seus olhos castanhos brilharam com uma gentileza genuína que me fez sentir, pela primeira vez naquele dia, que talvez eu realmente pertencesse ali. Mas então eu a conheci. Vanessa, minha supervisora direta. 5 anos mais velha que eu, cabelos loiros perfeitamente escovados caindo em cascata sobre seus ombros, unhas vermelhas impecáveis tamborilando impacientes sobre a mesa de vidro. Quando ela apertou minha mão, seus dedos estavam frios como gelo, e seu sorriso não alcançou seus olhos azuis e calculistas. Naquele breve contato, um arrepio percorreu minha espinha, como se meu corpo já soubesse algo que minha mente ainda levaria semanas para descobrir. Ela não gostava de mim, e eu não fazia ideia do porquê. Os primeiros dias foram uma montanha-russa de emoções. Eu chegava sempre 40 minutos antes do expediente, o escritório ainda mergulhado no silêncio da manhã, apenas o zumbido baixo dos computadores me fazendo companhia. Organizava minha estação de trabalho com cuidado meticuloso, preparava meu caderno de anotações, revisava as tarefas do dia anterior. Sempre cumprimentava Vanessa com um sorriso sincero, sempre oferecia ajuda, sempre me voluntariava para as tarefas mais difíceis. Mas quanto mais eu me esforçava, mais seus olhos se estreitavam em minha direção, mais sua voz ganhava um tom cortante quando falava comigo, mais ela parecia determinada a me ver falhar. A outra trainee, Mariana, havia entrado 2 semanas depois de mim. Era diferente comigo e com ela. Gritante. Absurdamente diferente. Vanessa sorria para Mariana, explicava as tarefas com paciência, elogiava até os menores acertos. Para mim, apenas silêncio cortante, tarefas explicadas pela metade, críticas ácidas por erros mínimos. Era como se existissem 2 Vanessas, e a versão que eu conhecia era feita de gelo e veneno. O dia que tudo explodiu ainda queima na minha memória como ferro em brasa. Era quase meio-dia, meu estômago já roncava baixinho pedindo comida, quando percebi um erro numa planilha. Algo simples, uma célula que eu havia deixado de preencher porque ninguém havia me explicado que aquele campo específico era necessário. Meu coração disparou quando vi Vanessa se aproximando, seus saltos agulha batendo no piso de madeira como uma contagem regressiva para a explosão. O perfume doce e enjoativo que ela usava chegou antes dela, invadindo meu espaço, sufocando meu ar. E então, ela começou. Alto. Na frente de todos. Sua voz ecoava pelo escritório aberto. Cada palavra, uma lâmina afiada cortando minha dignidade em pedaços. Os outros funcionários pararam de digitar. O silêncio pesado caiu sobre o ambiente como uma cortina de chumbo. Senti meu rosto queimar, as lágrimas se formando nos cantos dos meus olhos, a garganta apertando até doer.
Ela falava e falava, apontando para a tela do computador, gesticulando dramaticamente, como se eu tivesse cometido um crime hediondo, ao invés de um erro simples de principiante. Até mesmo meus colegas trocavam olhares desconfortáveis, sussurrando entre si que aquilo era exagerado, desproporcional, cruel. Quando finalmente o relógio marcou meio-dia, peguei minha bolsa com mãos trêmulas e praticamente corri para fora do escritório. As lágrimas que eu havia segurado com tanta força finalmente escorreram livres pelo meu rosto, quentes e salgadas, manchando minha blusa social. Sentei no banco da praça em frente ao prédio, a marmita que minha mãe havia preparado com tanto carinho intocada ao meu lado, e chorei. Chorei pela humilhação, pela injustiça, pela sensação de estar lutando uma batalha impossível contra um inimigo invisível. Mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Respirei fundo, o ar ainda úmido das lágrimas enchendo meus pulmões. Limpei o rosto com as costas das mãos e fiz uma oração silenciosa. Deus, me dê forças. Me mostre o caminho. Não deixe que a maldade vença. E voltei para aquele escritório com a cabeça erguida, determinada a não dar a Vanessa a satisfação de me ver quebrada. Os meses se arrastaram como uma eternidade dolorosa. Vanessa me enterrava em trabalho enquanto dava tarefas simples para Mariana. Eu ficava até mais tarde. Usava metade do meu horário de almoço para terminar relatórios, levava trabalho para casa. E mesmo assim, mesmo entregando tudo no prazo, mesmo indo além do que era pedido, eu sabia que Vanessa estava construindo uma narrativa para seus superiores. Uma narrativa onde eu era a trainee incompetente, a que não dava conta, a que não merecia ser efetivada. E o pior? Só iam efetivar uma de nós. E era óbvio para todos, menos para John, que vivia trancado em reuniões e viagens, que Vanessa já havia escolhido Mariana. Mas então aconteceu algo que mudaria tudo. Vanessa precisou tirar licença médica de 1 mês para uma cirurgia simples. Na manhã em que ela ia para o hospital, antes mesmo do procedimento, levantei minha mão na reunião matinal e sugeri fazermos uma corrente de oração. Vi a surpresa nos rostos dos meus colegas. Alguns até pareciam constrangidos, mas todos concordaram. Fechamos os olhos, demos as mãos formando um círculo apertado e eu rezei. Rezei por Vanessa, pela cirurgia, pedindo a Deus que tudo desse certo, que sua vontade fosse feita, que ela voltasse com saúde, porque mesmo com toda a maldade que ela havia derramado sobre mim, eu não conseguia desejar o mal para ninguém. Minha fé me ensinara que o perdão e a compaixão são mais fortes que qualquer ressentimento. Quando recebemos a notícia no final da tarde de que tudo havia corrido bem, senti uma paz inexplicável invadir meu peito. Era como se Deus estivesse me dizendo que eu havia feito a coisa certa. A semana seguinte foi quando tudo começou a mudar. Sem Vanessa me vigiando como um falcão pronto para atacar, sem suas críticas constantes envenenando cada movimento meu, algo dentro de mim floresceu. Eu havia passado meses estudando programação para planilhas nas minhas horas vagas, trancada no meu quarto pequeno, a luz do abajur iluminando tutoriais em inglês na tela do meu notebook velho. Aprendi a criar macros, automatizar processos, transformar tarefas manuais repetitivas em sistemas inteligentes que economizariam horas de trabalho e eliminariam erros humanos. E finalmente tive a chance de colocar tudo em prática. Enquanto normalmente eu teria que fazer 3 relatórios separados, manualmente, célula por célula, criei um sistema automatizado que gerava tudo com um clique. Mais completo, mais preciso, mais rápido. O substituto temporário de Vanessa, um homem de meia-idade chamado Roberto, ficou de boca aberta quando mostrei o que havia feito. Ele sabia que se fosse Vanessa ali, ela teria matado minha ideia no nascedouro, alegando que não era necessário, que eu deveria apenas fazer o que me mandavam. Mas Roberto levou minha criação para John. E no dia seguinte, minha vida mudou. A porta da sala de John estava entreaberta quando bati. Entrei devagar, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. A sala dele era organizada, mas acolhedora, com uma grande mesa de madeira escura, estantes repletas de livros de negócios e aquela mesma vista panorâmica da cidade que parecia se estender até o infinito. John estava de pé ao lado da janela, as mãos nos bolsos da calça social, e quando se virou para mim, havia algo diferente em seus olhos. Admiração, respeito, curiosidade genuína. Ele me fez sentar, serviu café num copo de porcelana delicado e começou a me fazer perguntas. Como eu havia criado aquelas automações?
Onde aprendi? Por que nunca havia mencionado isso antes? Minha voz tremia um pouco no início, mas conforme falava sobre os tutoriais em inglês, sobre as noites que passava estudando, sobre minha paixão por encontrar soluções criativas para problemas complexos, senti uma conexão se formando. John não estava apenas me ouvindo, ele estava realmente interessado. E então, ele fez algo inesperado. Começou a falar comigo em inglês, testando minha fluência. Contei sobre meu intercâmbio de 3 meses nos Estados Unidos, 2 vezes consecutivas, durante minhas férias escolares. Conversamos sobre meus objetivos profissionais, meus sonhos, meus planos para o futuro, tudo isso em inglês. E quando mencionei que a empresa não estava nesses planos, vi a surpresa genuína em seu rosto. Por que não? Ele perguntou, a voz grave e carregada de confusão. E naquele momento, com meu contrato de trainee prestes a acabar, com nada mais a perder, eu desabei. Contei sobre Vanessa, sobre a perseguição constante, sobre sentir que não importava o quanto eu me esforçasse. Ela já havia decidido que eu não seria efetivada. As palavras saíram num fluxo contínuo. Meses de frustração finalmente encontrando voz. E John apenas escutou. Realmente escutou. Quando terminei, ele ficou em silêncio por longos segundos que pareceram eternos. Depois suspirou fundo, passou a mão pelos cabelos perfeitamente penteados e admitiu que não era a primeira vez que recebia reclamações sobre o comportamento de Vanessa. Mas o que ele disse em seguida fez meu coração quase explodir de alegria. Você vai ser efetivada, Lívia. Você merece essa chance. Flutuei de volta para minha mesa. Literalmente flutuei. Meus pés mal tocavam o chão, um sorriso impossível de conter se espalhava pelo meu rosto. Eu havia conseguido. Contra todas as probabilidades, contra toda a maldade de Vanessa, eu havia conseguido. Mas claro, o universo nunca deixa nada fácil. Quando Vanessa voltou de sua licença 1 mês depois, bronzeada da temporada de recuperação em casa, seus olhos escanearam o escritório e pararam em mim. Confusão, raiva, indignação. Onde estava Mariana? E onde eu, que deveria ter sido dispensada, ainda estava sentada na minha estação de trabalho. Vi quando ela marchou até a sala de John, seus saltos perfurando o silêncio como tiros. A porta fechou atrás dela com um baque surdo. Vozes abafadas, o tom de Vanessa subindo progressivamente. E quando ela saiu 15 minutos depois, seu rosto estava vermelho, a mandíbula travada, os olhos faiscando uma raiva tão pura que quase podia ser tocada. Naquele dia, eu soube que havia declarado guerra. E Vanessa estava determinada a me perseguir. As semanas que se seguiram foram um inferno calculado. Cada erro meu, por menor que fosse, resultava em humilhação pública. Mas quando outros colegas cometiam os mesmos erros, apenas recebiam correções privadas e gentis. Era tão óbvio, tão descaradamente injusto, que até mesmo os outros funcionários começaram a comentar em sussurros. Eu ia para casa chateada, às vezes chorando. Mas toda noite, de joelhos ao lado da minha cama, eu rezava. Rezava por Vanessa, pedindo a Deus que tocasse seu coração, que curasse o que quer que estivesse machucado dentro dela, para fazê-la agir com tanta crueldade. Rezava por forças para continuar, por sabedoria para saber o que fazer. E Deus respondeu, de uma forma que eu jamais esperaria. John me chamou em sua sala novamente. Desta vez, havia uma seriedade diferente em seu semblante. Ele tinha um desafio para mim. Se eu conseguisse criar um sistema completo de análise de dados para a empresa, automatizando processos que atualmente eram terceirizados, eu seria promovida para analista de dados. Um cargo que nem existia oficialmente ainda. Um cargo que seria criado especialmente para mim. Aceitei sem pestanejar, mesmo sabendo que seria difícil, mesmo sabendo que Vanessa faria de tudo para me atrapalhar. E ela fez. Criava urgências falsas, me dava tarefas sem sentido que consumiam horas preciosas, interrompia meu trabalho com demandas que podiam esperar. Mas eu não desisti. Chegava em casa exausta e passava a madrugada inteira trabalhando. Finais de semana inteiros debruçada sobre planilhas fictícias, testando códigos, corrigindo erros, aperfeiçoando cada detalhe. Meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela. Minhas costas doíam da postura ruim. Mas eu continuava. 3 semanas. 3 semanas de trabalho incansável, de noites mal dormidas, de sacrifício absoluto. E finalmente, estava pronto. Bati na porta da sala de John com o coração explodindo de orgulho e nervosismo.
Quando mostrei o que havia criado, quando implementamos no sistema e vimos os resultados no dia seguinte, a eficiência era inegável. Processos que levavam horas agora levavam minutos. Erros que antes eram comuns simplesmente desapareceram. A economia para a empresa seria enorme. John me promoveu. Ali mesmo, naquele momento, sem cerimônia, mas com um orgulho em seus olhos que fez tudo valer a pena. E o melhor, minha nova função significava trabalhar diretamente com ele, e menos com Vanessa. Era como se Deus tivesse me libertado de uma prisão. A reunião no dia seguinte foi deliciosa. John anunciou minha promoção para todo o escritório, explicou minha nova função, falou sobre as mudanças que meu trabalho traria. Vi a alegria genuína nos rostos dos meus colegas. E vi o ódio puro e destilado no rosto de Vanessa. Mas não me importei, porque pela primeira vez desde que entrei naquela empresa, eu sentia que finalmente estava no lugar certo. O final do ano chegou trazendo uma recompensa que todos aguardavam ansiosamente. A empresa havia prometido um dia completo num resort de luxo, se batêssemos as metas. E não apenas batemos como as superamos. Fiz questão de convidar Eduardo, meu namorado, para me acompanhar. Eduardo era bonito, atencioso, trabalhava com TI numa empresa menor. Estávamos juntos há quase 2 anos, e embora nossa relação fosse boa, havia uma parte de mim que sempre sentiu que faltava algo. Profundidade, talvez. Ou conexão espiritual. Ele nunca entendeu muito minha fé, minha necessidade de orar, de buscar orientação divina. No resort conheci o marido de Vanessa, um homem quieto e sem graça que parecia diminuir ainda mais perto da personalidade dominante dela. Conheci os parceiros de outros colegas, mas John estava sozinho. Sempre sozinho. E pela primeira vez, aquilo me intrigou de verdade. Como alguém como ele, bem-sucedido, bonito, gentil, estava sempre sem companhia. A surpresa maior veio durante a reunião que John convocou, antes de aproveitarmos as instalações do resort. Ele apresentou números impressionantes da empresa, falou sobre crescimento, sobre planos futuros, e então anunciou o funcionário do ano. Quando ele disse meu nome, quando todos se levantaram e aplaudiram, quando caminhei até a frente com lágrimas de gratidão nos olhos, senti que Deus estava me mostrando que cada provação, cada humilhação, cada noite de trabalho exaustivo havia valido a pena. Aproveitamos o resto do dia entre piscinas, jacuzzis e comida deliciosa. Eduardo estava ao meu lado, mas meus olhos continuavam involuntariamente encontrando John. Havia algo ali, algo que eu não conseguia nomear. Algo que me assustava e me intrigava ao mesmo tempo. Quando voltei para a rotina normal, algo inesperado aconteceu. Durante uma das minhas orações matinais, aquelas que eu fazia antes mesmo do café, ajoelhada no tapete surrado do meu quarto, senti Deus falar comigo. Não com palavras audíveis, mas com aquela certeza profunda que vem de dentro, que não pode ser ignorada. Proteja-se. Precava-se contra a sabotagem. Alguém tentará prejudicá-la no trabalho. E quando tentarem, você precisará de provas. Era estranho, específico demais para ser ignorado. Pesquisei e encontrei um programa de monitoramento que registrava tudo o que era feito no meu computador, gerando relatórios detalhados. Instalei discretamente, como uma precaução, sem realmente acreditar que usaria. Era apenas segurança, fé e preparação caminhando juntas. Mas Deus sabia algo que eu ainda não sabia. Ele sabia que a tempestade estava apenas começando. E que quando ela finalmente quebrasse sobre minha cabeça, eu precisaria de muito mais do que fé para sobreviver, porque o que estava por vir testaria não apenas minha carreira, mas meu coração, minha confiança e cada fibra do meu ser. As mudanças em Eduardo começaram sutis, quase imperceptíveis. Pequenas coisas que meu coração de mulher apaixonada tentava ignorar, mas que minha intuição gritava para prestar atenção. A forma como ele segurava o celular mais perto do peito quando eu passava. O sorriso que demorava mais para aparecer quando me via. A distância física que crescia entre nós, mesmo quando estávamos no mesmo cômodo. Nossos momentos de intimidade, que antes eram frequentes e apaixonados, começaram a se tornar raros, quase mecânicos, como se ele estivesse cumprindo uma obrigação ao invés de expressar desejo. As horas extras no trabalho se tornaram cada vez mais frequentes. Ele chegava em casa às 8, às 9 da noite, o cheiro de perfume masculino caro misturado com algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que fazia meu estômago revirar. Quando eu perguntava sobre o trabalho, sobre o que havia feito até tão tarde, seus olhos fugiam dos meus,
fixando-se no chão, na parede, em qualquer lugar menos no meu rosto. Suas explicações eram vagas, desconexas, cheias de pausas e hesitações que não combinavam com o Eduardo direto e sincero que eu conhecia. Mulher tem um sexto sentido para essas coisas. Um radar invisível que detecta mentiras e traições antes mesmo que a mente consciente queira aceitar a verdade. E meu radar estava gritando, enviando sinais de alarme que eu não podia mais ignorar. Numa dessas noites insones, enquanto Eduardo dormia profundamente ao meu lado, peguei meu próprio celular e pesquisei. Aplicativo espião. Monitoramento de celular. Rastreamento de mensagens. As palavras queimavam meus olhos na tela brilhante do telefone, mas eu precisava saber. Precisava da verdade, por mais dolorosa que fosse. Encontrei um aplicativo discreto, quase invisível quando instalado. No dia seguinte, quando Eduardo entrou no chuveiro, o som da água abafando qualquer outro ruído, peguei o celular dele da mesa de cabeceira. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. O coração batia tão forte que sentia as pulsações no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. Instalei rapidamente, configurei para enviar relatórios para meu e-mail e coloquei o aparelho de volta exatamente onde estava. Quando Eduardo saiu do banheiro, enrolado na toalha azul que eu havia dado de presente no aniversário dele, tentei sorrir normalmente. Tentei agir como se meu mundo não estivesse prestes a desabar. Os relatórios começaram a chegar no dia seguinte. Primeiro, mensagens triviais. Conversas com amigos, com a mãe, com colegas de trabalho. Nada demais. Respirei aliviada, pensando que talvez eu estivesse enlouquecendo, criando problemas onde não existiam. Mas então, na terceira noite de monitoramento, tudo mudou. O nome dela apareceu na tela do meu celular como um tapa na cara. Vanessa. Eduardo estava conversando com Vanessa, minha supervisora, a mulher que havia tornado minha vida profissional um inferno. As mensagens eram íntimas, casuais demais, cheias de emojis e risadas. Falavam sobre se encontrar depois do trabalho. Sobre como tinham se conhecido no resort, como haviam conversado, trocado números. Sobre como estavam animados para se ver novamente. Continuei rolando, cada mensagem uma facada no peito. Eles haviam se encontrado 3 vezes na última semana. Jantares, drinks, um cinema. E as mensagens se tornavam progressivamente mais íntimas, mais sugestivas, cruzando linhas que pessoas comprometidas jamais deveriam cruzar. Senti o ar fugir dos meus pulmões como se alguém tivesse socado meu estômago. A sala começou a girar, as paredes se fechando ao meu redor. Minhas mãos ficaram geladas, formigando, e por um momento achei que fosse desmaiar ali mesmo, sozinha no quarto que eu dividia com um homem que agora era um estranho. Não dormi aquela noite. Fiquei deitada ao lado de Eduardo, ouvindo sua respiração tranquila e profunda, e quis gritar. Quis acordá-lo, mostrar as provas, exigir explicações, mas alguma coisa me segurou. Uma voz interna dizendo para esperar, para pensar, para não agir por impulso. Então apenas chorei em silêncio, as lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos e molhando o travesseiro, enquanto meu coração se partia em milhões de pedaços afiados. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, eu estava exausta, mas curiosamente calma. Uma calma antinatural, como se estivesse flutuando acima do meu próprio corpo, observando tudo de longe. Me arrumei para o trabalho no piloto automático, aplicando base para esconder as olheiras roxas, rímel para disfarçar os olhos inchados. Eduardo nem percebeu. Claro que não percebeu. Saí de casa mais cedo que o normal, as ruas ainda vazias na luz pálida do amanhecer. Entrei no carro, fechei a porta e só então deixei as lágrimas caírem novamente. Chorei ali, no estacionamento vazio do meu prédio, as mãos agarradas no volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Chorei pela traição, pela hipocrisia, pelo fato de que Vanessa não se contentava em destruir minha vida profissional, ela tinha que destruir minha vida pessoal também. Era como se ela quisesse tirar tudo de mim, deixar-me completamente quebrada, sem nada e sem ninguém. Quando finalmente consegui me recompor o suficiente para dirigir, fui para o trabalho com a mente confusa e o coração despedaçado. Não sabia o que fazer. Terminar com Eduardo era óbvio. Mas e a Vanessa? Como eu poderia continuar trabalhando sob a supervisão de uma mulher que estava dormindo com meu namorado? Como eu conseguiria olhar para o rosto dela todos os dias sem vomitar de nojo? Eu perderia tudo. O relacionamento e o emprego. E pior, Vanessa venceria.
Ela teria conseguido me destruir completamente. Mas Deus tinha outros planos. Planos que eu não podia ver ainda, mas que começariam a se revelar naquele mesmo dia de uma forma tão surpreendente que só podia ser divina. Mal tinha chegado ao escritório, mal havia ligado meu computador, quando a voz de John chamou meu nome. Havia uma urgência nela, uma seriedade que fez meu estômago embrulhar ainda mais. Caminhei até a sala dele com pernas de gelatina, cada passo parecendo mais difícil que o anterior. Quando entrei, John estava em pé atrás da mesa, o rosto tenso, segurando alguns papéis com tanta força que estavam amassando nas bordas. Lívia, temos um problema sério, ele começou, a voz grave carregada de preocupação. Houve um erro grave na planilha de dados. Um erro que resultou numa compra massiva de produtos errados. Estamos falando de centenas de milhares de reais em mercadoria que não precisávamos, comprometendo o fluxo de caixa da empresa e ocupando espaço precioso no armazém. Meu cérebro tentou processar a informação, mas estava tão nublado pela dor da descoberta da traição que mal conseguia raciocinar. Eu olhei para os números que ele me mostrava, para as células destacadas em vermelho gritante na impressão da planilha, e balancei a cabeça incrédula. Isso é impossível, sussurrei, a voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Eu conferi tudo, várias vezes. Eu nunca cometeria um erro desse tamanho. Mas os números estavam ali. A evidência era inegável. E John estava me olhando com uma mistura de decepção e confusão que fez meu peito apertar ainda mais. Pedi desculpas, mesmo sem ter certeza de que havia feito algo errado, mesmo com cada fibra do meu ser gritando que aquilo não fazia sentido. Saí da sala dele cambaleando, as lágrimas já começando a cair novamente. Fui direto para o banheiro feminino, tranquei-me numa cabine e desmoronei. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer, até sentir que não tinha mais nada dentro de mim, além de um vazio imenso e doloroso. Quando finalmente consegui lavar o rosto e voltar para minha mesa, estava no piloto automático novamente, fingindo estar bem, fingindo conseguir trabalhar. Mas por dentro, estava completamente despedaçada. Eduardo me traindo com Vanessa. Um erro inexplicável no trabalho que poderia me custar o emprego. Era demais. Era simplesmente demais para uma pessoa aguentar. Na hora do almoço, peguei o carro sem destino certo. Comprei uma marmita num restaurante por quilo, mas sabia que não conseguiria comer nada. Dirigi sem rumo pelas ruas da cidade até que vi uma igreja. A porta estava aberta, convidativa, e algo dentro de mim me puxou para lá. Estacionei e entrei, o cheiro de incenso e velas acesas preenchendo meus pulmões, trazendo uma familiaridade reconfortante em meio ao caos. Caminhei até o altar, meus passos ecoando no silêncio sagrado da igreja vazia. Ajoelhei-me diante da cruz de Cristo, as mãos entrelaçadas, e comecei a orar. Não com palavras bonitas ou estruturadas, mas com a honestidade crua de alguém que estava completamente perdida. Deus, me ajude, me mostre o caminho, me dê sabedoria, me dê forças. Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. E foi então que ouvi, não uma voz audível, mas aquela certeza profunda e inabalável que só pode vir de Deus. O programa. O programa de monitoramento que você instalou no seu computador semanas atrás. Lembra? Quando eu te avisei para se precaver? É hora de verificar. Meus olhos se abriram de repente, o coração disparando por um motivo completamente diferente agora. O programa. Como eu pude esquecer? Levantei-me tão rápido que fiquei tonta, murmurei uma última oração de gratidão, e praticamente corri de volta para o carro. Tinha que voltar para o escritório. Tinha que verificar. Tinha que ver o que aquele programa havia registrado. Esperei John voltar do almoço, cada minuto parecendo uma hora. Quando finalmente o vi entrando no escritório, respirei fundo, bati na porta da sala dele e entrei antes que a coragem me abandonasse. John, eu preciso te mostrar uma coisa. Falei rapidamente. Instalei um programa de monitoramento no meu computador há algumas semanas. Ele registra tudo o que é feito. Tudo. E eu acho que alguém pode ter usado meu computador para sabotar a planilha. Vi o interesse acender nos olhos dele, misturado com ceticismo. Ele concordou em ficar depois do expediente para verificarmos juntos. As horas até o fim do dia se arrastaram como melado frio. Cada segundo era uma tortura, cada minuto uma eternidade. Mas finalmente, todos começaram a ir embora. As luzes do escritório se apagando uma por uma. O som de conversas e risadas se distanciando. Até que ficamos apenas eu e John,
sozinhos no escritório silencioso, a luz dos computadores lançando sombras azuladas nas paredes. Abrimos o programa juntos, John inclinado sobre meu ombro, tão perto que podia sentir o calor do seu corpo, o cheiro do seu perfume amadeirado. Procuramos pela data do erro, pelo horário. E lá estava, registrado em detalhes minuciosos. Alguém havia usado meu computador 3 dias atrás, depois do expediente, quando todos já haviam ido embora. E aquela pessoa havia deliberadamente alterado os valores na planilha, criando o erro que custaria à empresa centenas de milhares de reais. Não foi um acidente. Foi sabotagem calculada e maliciosa. John, precisamos verificar as câmeras de segurança. Falei, minha voz tremendo de raiva e adrenalina. Fomos juntos até a sala de monitoramento, John digitando códigos de acesso, procurando pelas gravações da data e horário exatos. E quando a imagem apareceu na tela, quando vimos claramente quem estava sozinha no escritório, sentada na minha cadeira, usando meu computador, o mundo pareceu parar. Vanessa. Era Vanessa. O alívio foi tão intenso que minhas pernas fraquejaram. Não fui eu. Eu não havia cometido aquele erro. Eu não estava enlouquecendo. Mas junto com o alívio veio tudo mais. Toda a dor, toda a traição, toda a raiva acumulada. E eu desabei. Ali mesmo, na sala de monitoramento, comecei a chorar. Não lágrimas delicadas, mas soluços profundos e violentos que sacudiam todo o meu corpo. John me pegou pelo braço, gentil, mas firme, e me levou para fora. Para a sacada externa do prédio, onde o ar fresco da noite acariciou meu rosto molhado. Ele me trouxe água, me fez sentar. Esperou pacientemente até que eu conseguisse respirar novamente. E então, pela segunda vez naquele dia, eu desabei. Mas desta vez com palavras. Contei tudo. Sobre as perseguições de Vanessa desde o primeiro dia. Sobre as humilhações públicas. Sobre como ela me sobrecarregava de trabalho enquanto favorecia outros. Sobre todas as vezes que fui para casa chorando, me sentindo inadequada, me perguntando o que havia de errado comigo. E então, tomando coragem, contei sobre Eduardo. Sobre o aplicativo que instalei. Sobre descobrir que ele estava saindo com Vanessa. Sobre as mensagens íntimas, os encontros secretos, a traição dupla que estava me destruindo por dentro. Mostrei a John todos os prints que havia salvado no meu celular, as conversas entre Eduardo e Vanessa, as risadas, os emojis, os planos para se encontrarem. John lia em silêncio, e a cada mensagem que passava, via sua mandíbula apertar mais, seus olhos escurecerem com raiva. Quando terminou, ele apenas balançou a cabeça, incrédulo. Já recebi muitas reclamações sobre o comportamento de Vanessa. Ele finalmente falou, a voz controlada, mas carregada de emoção. Sobre como ela trata as pessoas. Sobre favoritismo. Sobre criar ambientes tóxicos. Mas eu nunca imaginei que ela fosse capaz de algo tão cruel, tão premeditado. E então ele fez algo inesperado. John me abraçou. Não foi um abraço profissional, não foi um tapinha nas costas para consolar. Foi um abraço de verdade. De irmão. De alguém que genuinamente se importava. Seus braços ao meu redor eram fortes e seguros, e pela primeira vez em dias, senti que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. Seu perfume me envolveu, aquele cheiro amadeirado e reconfortante, e me permiti ficar ali por alguns segundos, absorvendo a força que ele estava oferecendo. Tire o dia de folga amanhã, ele disse quando finalmente nos separamos. Descanse. Cuide de você. Eu vou lidar com Vanessa. Ela não vai mais trabalhar aqui. Isso eu te prometo. Fui para casa naquela noite sentindo-me estranhamente leve, apesar de tudo. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. John sabia a verdade. John acreditava em mim. E Vanessa finalmente pagaria por tudo que havia feito. Eduardo já estava em casa quando cheguei, sentado no sofá assistindo televisão, agindo como se nada estivesse errado. Como se não estivesse destruindo nosso relacionamento com mentiras e traições. Olhei para ele, para aquele rosto que eu pensava conhecer tão bem, e senti nada além de decepção. Como eu não vi antes. Como fui tão cega. Precisamos conversar. Falei, a voz firme e calma de uma forma que me surpreendeu. Eduardo desligou a TV, me olhou com uma expressão levemente preocupada. Peguei meu celular, abri os prints das conversas dele com Vanessa e mostrei. Um por um. Metodicamente. Sem drama. Vi a cor sumir do rosto dele. Vi o pânico se instalando em seus olhos.
Vi o momento exato em que ele percebeu que havia sido pego, que não havia como negar, que não havia desculpa boa o suficiente. Ele tentou falar, gaguejando desculpas fracas e tentativas patéticas de justificação. Mas eu o cortei com um gesto de mão. Você vai fazer uma mala agora, vai sair daqui hoje, e depois você volta para buscar o resto das suas coisas quando eu não estiver. Nós terminamos, Eduardo. Acabou. Ele se ajoelhou. Literalmente se ajoelhou no chão da nossa sala, lágrimas escorrendo pelo rosto, implorando por perdão, dizendo que foi um erro, que ele estava confuso, que me amava, que nunca mais aconteceria. Mas eu estava inabalável, porque traição não é um erro, é uma escolha. Uma série de escolhas conscientes e deliberadas. E eu não tinha mais espaço no meu coração ou na minha vida para alguém que me escolhia tão pouco. Observei ele fazer a mala em silêncio, pegando roupas aleatoriamente do armário, tentando falar, tentando me fazer mudar de ideia. Mas eu estava feita de pedra. Quando ele finalmente saiu pela porta, arrastando a mala pelas rodas barulhentas, fechei a porta atrás dele e encostei nela, deslizando até o chão. E só então deixei as últimas lágrimas caírem. Não por ele, mas pelo fim de um capítulo da minha vida. No dia seguinte, como John havia sugerido, não fui trabalhar. Dormi até tarde. Acordei atordoada e desorientada. A cama parecia grande demais, vazia demais sem Eduardo. Mas ao mesmo tempo, havia uma leveza. Um espaço para respirar que não existia antes. Passei o dia em casa, assistindo filmes sem prestar atenção, comendo aleatoriamente, deixando a mente processar tudo o que havia acontecido. No final da tarde, fui até a igreja, a mesma que havia visitado no dia anterior. Acendi uma vela, ajoelhei-me novamente diante da cruz e rezei. Mas desta vez, não pedi nada. Apenas agradeci. Agradeci por Deus ter me mostrado a verdade, por ter me protegido, por ter colocado aquela intuição de instalar o programa de monitoramento, por John, por tudo. E foi lá, naquele silêncio sagrado, que senti uma paz profunda e inabalável descer sobre mim como um manto quente. Era como se Deus estivesse dizendo que a tempestade havia passado, que o céu estava se abrindo, que dias melhores estavam por vir, e pela primeira vez em semanas sorri de verdade. No dia seguinte, voltei ao trabalho com a cabeça erguida e o coração mais leve. Vanessa não estava lá. Sua mesa estava vazia, os objetos pessoais já removidos, como se ela nunca tivesse existido. Um alívio imenso inundou meu peito ao perceber que não teria que enfrentar aquele rosto novamente, aqueles olhos frios e calculistas que tanto me atormentaram. John me chamou em sua sala assim que cheguei. Entrei e sentei na cadeira de frente para ele, notando como ele parecia cansado, como se não tivesse dormido bem. Ele me contou tudo sobre a conversa com Vanessa na noite anterior, como ele havia chamado ela em sua sala depois que fui embora. Como mostrou as gravações das câmeras de segurança, a prova irrefutável de sua sabotagem, e como ela havia reagido. Vanessa não aceitou bem, John explicou, passando a mão pelos cabelos numa demonstração rara de estresse. Ela gritou, esbravejou. Me acusou de estar perseguindo ela por causa de você. Disse que processaria a empresa por demissão injusta, que contrataria advogados, que faria um escândalo. Mas as provas eram inegáveis. Ela sabia que havia sido pega. Contei a John sobre o término com Eduardo, sobre como ele havia implorado por perdão, mas eu fui irredutível. John apenas assentiu, um lampejo de aprovação em seus olhos. Você fez a coisa certa, ele disse simplesmente, e então me fez uma proposta que mudaria tudo novamente. Quero que você assuma o cargo de Vanessa, supervisora. Eu sei que você tem a competência, a inteligência e, mais importante, a integridade para liderar essa equipe. Sei que é um desafio grande, mas acredito em você, Lívia. Meu coração disparou. Supervisora. Eu, com apenas 23 anos, supervisionando pessoas que tinham o dobro da minha idade e experiência. Era assustador, era desafiador, era perfeito. Aceitei sem hesitar, mesmo sentindo o frio na barriga, mesmo sabendo que seria difícil. Porque se havia uma coisa que todos aqueles meses de provação me ensinaram, era que eu era mais forte do que imaginava. John convocou uma reunião com toda a equipe. O ar estava carregado de curiosidade e confusão quando todos se reuniram na sala de conferências. Vi os rostos conhecidos, alguns amigáveis, outros neutros, todos se perguntando o que estava acontecendo. John foi direto ao ponto, sua voz firme e autoritária ecoando pela sala. A partir de hoje,
Lívia será a nova supervisora desta equipe. Vanessa não trabalha mais conosco devido a uma violação grave de conduta profissional. Não entrarei em detalhes, mas a decisão foi tomada com base em evidências concretas e é final. Vi a surpresa nos rostos, os olhares sendo trocados, os sussurros começando. John ergueu a mão, pedindo silêncio, e continuou explicando minha trajetória na empresa, meus feitos, minhas contribuições. Cada palavra era como um bálsamo curativo sobre as feridas que Vanessa havia deixado. Quando a reunião terminou, alguns colegas vieram me cumprimentar, genuinamente felizes. Outros permaneceram reservados, céticos. Mas eu não me importava. Eu tinha algo a provar, e provaria. Os primeiros dias como supervisora foram intensos. Nunca havia liderado ninguém antes. Nunca havia tido que tomar decisões que afetavam outras pessoas diretamente. Mas mergulhei de cabeça, determinada a fazer diferente de Vanessa. Onde ela criticava, eu ensinava. Onde ela humilhava, eu encorajava. Onde ela criava competição tóxica, eu construía colaboração. Implementei mudanças gradualmente. Automatizei mais processos. Cortei gastos desnecessários. Otimizei fluxos de trabalho que estavam lentos e burocráticos. Motivava minha equipe não com medo, mas com reconhecimento. Cobrava quando necessário, mas sempre de forma construtiva e privada. Elogiava publicamente. E funcionava. Os números começaram a melhorar. A produtividade aumentou. O ambiente ficou mais leve, mais saudável. Os meses voaram. 6 meses se passaram desde que Eduardo saiu da minha vida, e eu estava bem. Melhor do que bem, na verdade. Estava plena, focada, realizada profissionalmente. Mas havia um vazio emocional que eu não conseguia negar. Sentia falta de companheirismo, de intimidade, de ter alguém para dividir minhas vitórias e desafios. Mas ninguém havia aparecido, ou talvez eu não estivesse procurando. Vivia para o trabalho, e o trabalho preenchia meus dias, mas não meus sonhos. Foi durante esse período que minha relação com John mudou. Começamos a conversar mais, não apenas sobre trabalho, mas sobre vida. Sobre sonhos, medos, experiências passadas. Descobri que ele era mais profundo do que aparentava, que por trás daquela fachada profissional existia um homem sensível, inteligente, com valores sólidos. E comecei a notá-lo de forma diferente. Notei como seu terno sempre caía perfeitamente em seus ombros largos. Como sua voz grave tinha um timbre reconfortante que me acalmava mesmo nos dias mais estressantes. Como seu cabelo estava sempre impecável, cada fio no lugar, resistindo até ao vento. Como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que o apaixonava. Mas eu me continha. Ele era meu chefe. Havia uma linha que não deveria ser cruzada. John também me respeitava profissionalmente. Nunca ultrapassava limites, nunca fazia comentários inapropriados, nunca me tratava de forma diferente dos outros funcionários em público. Mas eu sentia algo nas entrelinhas. Na forma como ele segurava meu olhar um segundo a mais que o necessário. Na forma como ele sorria quando eu entrava na sala dele. Na forma como encontrava desculpas para me chamar para conversas particulares. Até que uma segunda-feira, tudo mudou de forma inesperada e cinematográfica. Chegamos ao estacionamento da empresa no mesmo horário, por pura coincidência. Trocamos cumprimentos matinais, comentamos sobre o trânsito, caminhamos juntos até o elevador. Era uma manhã normal, comum, sem nada de especial. Até que as portas do elevador se fecharam atrás de nós e a luz se apagou. Completamente. O escuro me engoliu como uma onda negra e sufocante. Meu coração disparou instantaneamente. O medo primitivo de escuridão que carreguei desde criança tomando conta de mim. Sempre dormi com uma luz acesa. Sempre evitei lugares escuros. Sempre tive essa fobia irracional, mas poderosa. E ali, presa no elevador sem luz, senti o pânico subindo pela minha garganta. John, eu tenho medo de escuro, consegui dizer, a voz saindo mais aguda que o normal. Sempre durmo com uma luz acesa. Cadê você? Me aproximei tateando no escuro, as mãos estendidas tentando encontrá-lo. E então, senti sua mão segurando a minha. Seus dedos eram quentes, macios, fortes. Uma eletricidade percorreu meu corpo inteiro naquele toque simples, fazendo cada terminação nervosa acordar. Estou aqui, Lívia, ele disse, a voz baixa e reconfortante. Você está segura. Fica perto de mim, pedi, não me importando mais com profissionalismo ou limites. Senti seu perfume amadeirado envolvendo-me quando me aproximei mais,
Estávamos tão perto que podia sentir sua respiração, quente e constante, tocando meu rosto. E então John fez algo que me surpreendeu completamente. Ele me abraçou. Não foi um abraço protocolar. Foi um abraço real, envolvente, protetor. Seus braços ao meu redor me fizeram sentir segura de uma forma que nunca havia experimentado. Apoiei meu rosto em seu peito, sentindo o tecido macio de sua camisa social, ouvindo as batidas ritmadas de seu coração. Fiquei ali, perdendo a noção do tempo, absorvendo aquela sensação de completude, de encaixe perfeito. Era como se meu corpo reconhecesse o dele, como se nós dois tivéssemos sido desenhados para aquele exato momento. A luz voltou tão de repente quanto havia apagado, ofuscante depois da escuridão total. Pisquei, ajustando os olhos, e olhei para cima. John estava me olhando de volta, uma expressão em seu rosto que eu nunca havia visto antes. Ternura, desejo, algo profundo e inegável brilhando em seus olhos castanhos. Que abraço gostoso, Lívia, ele disse, um sorriso pequeno brincando em seus lábios. Se não fosse seu medo, poderíamos ficar a manhã toda abraçados assim. Rimos juntos, o momento de tensão se dissolvendo em algo mais leve, mas não menos significativo. Mas algo havia mudado. Ambos sabíamos. Algo havia sido despertado naquele elevador escuro, algo que não poderia ser simplesmente ignorado ou esquecido. A partir daquele dia, nosso comportamento mudou sutilmente. John começou a pedir para eu ficar mais tarde, sempre com alguma desculpa relacionada ao trabalho. Mas quando todos iam embora e ficávamos sozinhos no escritório vazio, ele me chamava em sua sala. Preparava café fresco, o aroma intenso preenchendo o espaço. E conversávamos. Pouco sobre trabalho, muito sobre tudo mais. Sobre infância, família, sonhos abandonados e esperanças renovadas. Sobre fé, propósito, o que realmente importava na vida. E na hora de ir embora, nos abraçávamos. Abraços longos, demoradamente longos, que duravam segundos preciosos a mais que o apropriado. Abraços onde eu podia sentir cada músculo de suas costas sob minhas mãos, onde ele segurava minha cintura com uma familiaridade que deveria ser estranha, mas era perfeitamente natural. Isso se tornou nossa rotina secreta durante toda aquela semana. Até que na sexta-feira, tudo mudou de novo. E desta vez, de forma irreversível. A tarde trouxe uma tempestade inesperada. Chuva torrencial batendo nas janelas como balas. O céu escurecendo prematuramente. Trovões explodindo tão alto que faziam o prédio tremer. John me liberou no horário normal, dizendo que ficaria para terminar algumas tarefas urgentes. Saí com todo mundo, correndo através da chuva violenta até meu carro no estacionamento. Estava encharcada em segundos, mesmo com a distância curta. Liguei o carro, liguei o aquecedor e tentei sair da vaga. Foi quando percebi. O carro estava torto, inclinado de um jeito estranho. Desci para verificar e meu coração afundou. Pneu furado, completamente murcho, inútil. E com aquela chuva, com aquela tempestade, eu não tinha a menor ideia do que fazer. Liguei para John imediatamente, explicando a situação, perguntando se ele conhecia algum mecânico de emergência. Mas ele simplesmente disse para eu esperar, que assim que terminasse o que estava fazendo, desceria para me ajudar a trocar o pneu. Esperei no carro, vendo a chuva criar rios nas ruas, vendo o estacionamento se esvaziar completamente até que só meu carro permanecesse ali. John apareceu 20 minutos depois, já sem o paletó, as mangas da camisa arregaçadas mostrando antebraços fortes. Ele abriu o porta-malas do meu carro, pegou o estepe e as ferramentas, e começou a trabalhar ali mesmo sob a chuva. Ofereci ajuda, mas ele recusou, dizendo para eu ficar no carro. Observei através do espelho retrovisor enquanto ele trabalhava, seus movimentos eficientes e precisos mesmo sob aquela tempestade. Quando terminou, suas mãos estavam sujas de graxa preta, a camisa encharcada grudando em seu corpo. Ele bateu na janela, e eu abri. Pronto, ele disse, sorrindo apesar de estar completamente molhado. Mas preciso subir para lavar as mãos antes de ir embora. É claro, respondi. Vou subir com você. Você trocou meu pneu debaixo dessa chuva toda. O mínimo que posso fazer é acompanhá-lo de volta. Subimos juntos, nossos passos ecoando no saguão vazio do prédio. John lavou as mãos no banheiro enquanto eu esperava, observando através das janelas como a tempestade continuava lá fora, implacável. Quando ele saiu, caminhamos juntos até o elevador. Apertei o botão. As portas se abriram. Entramos. E então,
Exatamente quando as portas se fecharam e o elevador começou a descer em direção ao estacionamento, a energia acabou novamente. Tudo ficou escuro. Completamente escuro. O elevador parou entre os andares com um solavanco suave. Brinquei imediatamente, tentando aliviar minha ansiedade com humor. Nossa, John, de novo? A energia acabando com a gente preso no elevador na mesma semana. Coincidência ou destino? Segurei sua mão no escuro, encontrando-a facilmente como se meu corpo já soubesse exatamente onde ele estaria. Puxei-o para um abraço, apoiando minha cabeça em seu peito novamente, sentindo aquela sensação de completude que só ele conseguia trazer. Mas desta vez, a energia voltou rápido. Segundos apenas. Quando a luz inundou o elevador novamente, eu estava olhando diretamente para ele. Nossos rostos estavam próximos, tão próximos que podia contar cada cílio, ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos. E então, sem pensar, sem planejar, sem qualquer hesitação, aconteceu. Nos beijamos. Foi como se o mundo inteiro parasse de girar naquele momento. Seus lábios eram macios e quentes, se movendo contra os meus com uma intensidade que tirou todo o ar dos meus pulmões. Suas mãos encontraram minha cintura, me puxando mais perto, e minhas mãos subiram para seu pescoço, seus cabelos. O beijo era profundo, apaixonado, desesperado, como se tivéssemos esperado uma vida inteira por ele. As portas do elevador se abriram no térreo, mas não paramos. Continuamos ali, beijando como se nossas vidas dependessem disso. Foi só quando ouvi minha própria mão tateando o painel e apertando o número 30, o último andar, que meio que voltei à consciência. Mas não paramos de nos beijar, nem quando o elevador subiu, nem quando as portas se abriram novamente. Só parei para apertar o térreo de novo e continuamos, perdidos um no outro. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos sem fôlego, os corações batendo tão forte que podiam ser ouvidos. Olhamos um para o outro e não havia dúvida. Não havia confusão. Não havia arrependimento. Apenas certeza absoluta e cristalina de que aquilo era real. De que nossos sentimentos eram verdadeiros. De que, contra todas as probabilidades e expectativas, havíamos nos apaixonado. A partir desse momento, assumimos nosso namoro. Não havia mais como negar. Não havia mais por que esconder. Tínhamos certeza dos nossos sentimentos. E eles eram sinceros, profundos, verdadeiros. Era sexta-feira. E a segunda-feira era feriado. 3 dias livres pela frente. 3 dias para explorarmos esse novo território juntos, longe do escritório, longe das responsabilidades. E combinamos uma regra. Durante esses 3 dias, não falaríamos de trabalho. Nada. Seria apenas sobre nós. Planejamos nosso final de semana como 2 adolescentes apaixonados. No sábado, John escolheria o programa. No domingo seria minha vez. E na segunda-feira decidiríamos juntos. A expectativa me fez passar a noite de sexta quase sem dormir, revirando na cama, sorrindo sozinha no escuro, ainda sentindo o gosto dos lábios dele nos meus, ainda sentindo o calor das suas mãos na minha cintura. Quando o sábado amanheceu, o céu estava limpo e azul depois da tempestade da véspera. John me buscou cedo, dirigindo um carro que eu nunca havia visto, mais casual que seu sedã executivo de sempre. Usava jeans escuros e uma camisa polo branca que destacava seu bronzeado leve. Sem o terno, sem a gravata, ele parecia mais jovem, mais relaxado, e de alguma forma ainda mais atraente. Entramos na rodovia e ele se recusou a me dizer para onde estávamos indo, apenas sorriu misteriosamente quando insisti. 40 minutos depois, chegamos a um heliponto particular nos arredores da cidade. Meu coração disparou quando vi o helicóptero, negro e reluzente sob o sol da manhã. Nunca havia voado em um. Nunca sequer havia cogitado a possibilidade. John segurou minha mão enquanto caminhávamos em direção à aeronave, sentindo meu nervosismo, e sussurrou no meu ouvido que eu estava segura, que confiasse nele. O piloto nos cumprimentou com um aceno profissional e nos ajudou a entrar. O interior era surpreendentemente luxuoso, com assentos de couro macio e janelas enormes que prometiam vistas espetaculares. John me ajudou a colocar o cinto de segurança, suas mãos demorando um pouco mais que o necessário na minha cintura, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que fez meu estômago dar voltas. Quando o helicóptero decolou, senti meu estômago cair. Agarrei a mão de John com força, e ele entrelaçou seus dedos nos meus, firme e reconfortante. Mas então olhei pela janela.
e todo o medo se dissolveu em pura maravilha. A cidade se estendia abaixo de nós como um tapete de concreto e vidro, os prédios diminuindo até parecerem brinquedos de criança. O rio serpenteava através da paisagem como uma fita prateada, refletindo o sol como milhares de diamantes líquidos. Voamos sobre áreas verdes, manchas de floresta preservada que eu nem sabia que existiam tão perto. Sobre um lago imenso que brilhava azul turquesa, sob o céu limpo, sua superfície pontilhada por pequenos barcos que pareciam formiguinhas brancas. John apontou para diferentes pontos, contando histórias sobre a região, mas eu mal conseguia prestar atenção nas palavras. Estava hipnotizada pela experiência, pela beleza, por estar ali com ele, flutuando acima do mundo como se fôssemos as únicas duas pessoas que existiam. O voo durou 1 hora que pareceu 5 minutos. Quando pousamos de volta no heliponto, minhas pernas estavam bambas de adrenalina e emoção. John me pegou pela cintura para me ajudar a sair e aproveitou para me puxar para um beijo. Ali mesmo, na frente do piloto, na frente de qualquer um que pudesse ver. Um beijo que dizia que ele não se importava mais com o que os outros pensassem, que aquilo era real e importante demais para ser escondido. Almoçamos em um restaurante charmoso com vista para o lago, comida deliciosa que mal registrei porque estava completamente absorta em conversar com ele. Descobri coisas que nunca soube, que John havia perdido o pai jovem e assumido responsabilidades cedo demais, que ele sempre quis construir algo significativo, não apenas por dinheiro, mas por propósito, que ele havia tido relacionamentos no passado, mas nunca nada que realmente importasse, nada que o fizesse querer pensar em futuro. Até agora, ele disse, segurando minha mão sobre a mesa, seus olhos presos nos meus. No domingo, era minha vez de escolher. E eu queria algo completamente diferente. Queria natureza, simplicidade, conexão. Dirigi até um hotel fazenda que eu havia visitado com minha família quando era criança, um lugar que guardava memórias felizes de tempos mais simples. O caminho era longo, serpenteando por estradas de terra vermelha entre plantações verdes e pastos, onde vacas pastavam tranquilamente. O hotel era exatamente como eu lembrava. Rústico, mas acolhedor, com chalés de madeira espalhados entre árvores antigas, uma varanda ampla com cadeiras de balanço e o cheiro inconfundível de mato, terra molhada e café fresco. John pareceu genuinamente encantado, dizendo que nunca havia estado em um lugar assim, que sua vida sempre foi cidade, concreto, reuniões em salas climatizadas. Alugamos cavalos e passeamos pelas trilhas da propriedade. Eu não montava desde adolescente, e meu cavalo, um animal marrom e paciente chamado Café, sentiu minha insegurança e decidiu ir no seu próprio ritmo, ignorando completamente minhas tentativas de comandá-lo. John ria da minha luta. Ele que claramente tinha mais experiência, controlando seu cavalo branco com facilidade natural. Cavalgamos lado a lado por campos abertos onde o vento fazia ondas na grama alta, por dentro de matas onde a luz do sol se filtrava verde através das folhas, criando padrões mágicos no chão de terra batida. Fizemos uma trilha mais longa que nos levou até o topo de uma pequena montanha. O caminho era íngreme, e em alguns pontos tivemos que descer dos cavalos e subir a pé, John sempre à frente, sempre estendendo a mão para me ajudar quando o terreno ficava difícil. Quando finalmente chegamos ao topo, ofegantes mas triunfantes, a vista tirou o pouco de fôlego que me restava. O vale se estendia abaixo de nós em todas as direções, um patchwork de verdes em diferentes tons, pontilhado por fazendas pequenas com suas casas coloridas e celeiros vermelhos. Ao longe, montanhas azuis se empilhavam até o horizonte, desaparecendo na névoa da distância. E o sol começava a descer, pintando o céu em camadas de laranja, rosa, roxo e dourado que pareciam feitas por um artista divino. Sentamos em uma pedra plana, John me puxando para sentar entre suas pernas, suas costas apoiadas em seu peito, seus braços ao meu redor. Ficamos ali em silêncio, apenas assistindo o sol descer lentamente, tingindo tudo com sua luz dourada de fim de tarde. Era perfeito. Simples e absolutamente perfeito. E senti lágrimas de felicidade se formando nos meus olhos, porque nunca havia me sentido tão completa, tão no lugar certo, com a pessoa certa. Deus tem um plano para cada um de nós, murmurei, mais para mim mesma que para John. Às vezes não entendemos. Às vezes o caminho é doloroso, mas ele sempre sabe o que está fazendo. E tudo, absolutamente tudo, acontece no tempo certo. John beijou meu pescoço suavemente e sentiu que ele concordava.
mesmo sem palavras. Descemos quando o céu já estava tingido de violeta e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Jantamos na varanda do hotel, comida caseira e farta, e depois fomos pescar no lago artificial da propriedade. Nenhum de nós pegou nada, mas não importava. Sentamos na beira da água com as varas esquecidas ao nosso lado, apenas conversando, rindo, roubando beijos quando tínhamos certeza de que ninguém estava olhando. E então chegou segunda-feira, nosso último dia de liberdade antes de voltar à realidade. Decidimos juntos passar o dia na casa de John, algo que ele havia planejado meticulosamente. Cheguei às 6 da tarde, o coração batendo rápido de antecipação e nervosismo. John morava em um apartamento espaçoso, decorado com gosto masculino mas acolhedor, tudo em tons de cinza, preto e madeira escura. Mas o que realmente me impressionou foi a mesa de jantar. Ele havia transformado aquele espaço em algo saído de um filme romântico. Toalha branca impecável, guardanapos de tecido vermelho dobrados em formas elaboradas, um castiçal dourado no centro com velas já acesas, suas chamas dançando suavemente, e uma garrafa de vinho tinto, provavelmente caro pelo rótulo que não reconheci, esperando para ser aberta. John me recebeu com um beijo demorado, depois puxou minha cadeira cavalheirescamente para que eu pudesse sentar. Serviu o vinho em taças de cristal que tilintaram delicadamente quando brindamos. A nossa felicidade, ele disse. E eu repeti, nossos olhos presos um no outro por sobre a borda das taças. O jantar foi extraordinário. Macarrão ao pesto feito do zero, os fios perfeitamente al dente, o molho verde vibrante com pedaços de nozes e queijo parmesão ralado na hora. Aspargos grelhados como acompanhamento, crocantes por fora e macios por dentro. E de sobremesa, manjar de coco com ameixas em calda e uma cobertura de caramelo que derretia na língua. Cada garfada era uma revelação, cada sabor perfeitamente balanceado. Você cozinha? Perguntei incrédula, porque aquilo definitivamente não era comida de alguém que apenas seguia receitas de internet. John sorriu modestamente, admitindo que havia feito aulas de culinária anos atrás, quando morava sozinho e se cansou de comer comida congelada. Cozinhar o relaxava, ele disse. Era quase meditativo. E ele queria fazer algo especial para mim, porque eu merecia. Depois do jantar, nos movemos para o sofá grande e confortável da sala. John colocou música suave, instrumental de piano que enchia o ambiente sem dominá-lo. E foi ali, aninhada em seus braços, completamente satisfeita e feliz, que a emoção finalmente me atingiu com força total. Comecei a chorar. Não de tristeza, mas de felicidade tão intensa que meu corpo não sabia como processá-la de outra forma. John ficou preocupado imediatamente, me pegando pelo rosto, limpando minhas lágrimas com os polegares, perguntando o que estava errado. Nada está errado, solucei. Está tudo perfeito, perfeito demais. Eu mereço tudo isso? Mereço você? Mereço ser tão feliz depois de tudo que passei? Ele me beijou então, um beijo salgado das minhas lágrimas, e sussurrou contra meus lábios que eu merecia tudo isso e mais, que havia passado por provações justamente para chegar até ali, para estar pronta para receber as bênçãos que Deus havia preparado. Mas então, a realidade começou a se infiltrar na nossa bolha perfeita. John admitiu que estava preocupado. Preocupado com o que as pessoas no escritório diriam quando descobrissem sobre nós. Afinal, Vanessa havia sido demitida, e alguns sabiam sobre ela e Eduardo. Eu havia sido promovida rapidamente, assumindo o cargo dela. E agora estávamos juntos. As pessoas eram espertas, conectariam os pontos, e poderiam pensar que tudo havia sido planejado, que eu havia seduzido o chefe para conseguir promoções, que tudo era uma grande manipulação. A preocupação dele era válida e me fez refletir. Fofocas podem destruir reputações, criar ambientes tóxicos, minar a confiança que eu havia trabalhado tanto para construir com minha equipe. Mas John tinha razão sobre uma coisa. Nós não tínhamos feito nada de errado. Tudo havia acontecido organicamente, genuinamente. E esconder seria pior que enfrentar. Decidimos ser transparentes. Completamente transparentes. John convocou uma reunião com todos os funcionários para a terça-feira seguinte. O escritório inteiro reunido na sala de conferências, rostos curiosos e confusos, sussurros sendo trocados enquanto especulavam sobre o motivo da convocação. Sentei-me na frente ao lado de John, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. John começou devagar, mas firmemente.
contou sobre minha contratação como trainee, sobre meu trabalho excepcional desde o início. Sobre como eu havia criado sistemas de automação que economizaram dezenas de milhares de reais para a empresa. Sobre como fui promovida por puro mérito, por competência indiscutível. E então falou sobre Vanessa, sobre as reclamações que recebia há anos sobre seu comportamento, sobre como ela havia sabotado meu trabalho deliberadamente e como havia provas em vídeo disso. Sobre como ela havia cruzado linhas pessoais inaceitáveis ao se envolver com Eduardo, sabendo que ele era meu namorado, em uma tentativa cruel de me destruir completamente. O silêncio na sala era denso quando John terminou essa parte. Vi surpresa, choque, até indignação nos rostos das pessoas. Muitos não sabiam dos detalhes, apenas que Vanessa havia sido demitida por má conduta. E então John falou sobre nós. Sobre como nos conhecemos apenas profissionalmente no início. Sobre como ele admirava minha ética de trabalho, minha integridade, minha competência. Sobre como, gradualmente, após minha promoção, começamos a conversar mais, a nos conhecer além do trabalho, e sobre como, completamente inesperado para ambos, nos apaixonamos. Ele olhou para mim quando disse isso, seus olhos comunicando tudo que não podia ser dito em palavras. E então, disse a frase que fez meu coração explodir. Lívia está no cargo que está por pura competência e mérito. E está no meu coração, porque é simplesmente impossível conhecê-la verdadeiramente e não se apaixonar. Vi sorrisos se formando. Vi pessoas acenando com aprovação. Vi alguns dos meus colegas mais próximos com lágrimas nos olhos. E senti um peso imenso sair dos meus ombros. A verdade realmente liberta. Os meses seguintes foram os melhores da minha vida. A empresa crescia exponencialmente. Minhas implementações de automação e análise de dados começaram a gerar resultados impressionantes. Cortamos custos, aumentamos eficiência, expandimos linhas de produto. Os números no final de cada mês eram melhores que os do mês anterior. John começou a falar seriamente sobre expansão internacional, sobre abrir mercados no exterior, sobre levar nossa marca para outros países. Meu relacionamento com John floresceu em paralelo ao sucesso profissional. Encontrávamos um equilíbrio delicado entre ser um casal apaixonado e manter profissionalismo no escritório. Tínhamos regras. Sem demonstrações públicas de afeto durante o expediente. Sem tratamento preferencial em reuniões. Decisões profissionais permaneciam profissionais. E funcionava. A equipe respeitava nossa relação porque viam que não afetava o trabalho. Pelo contrário, se algo havia mudado era que ambos estávamos mais felizes, mais motivados, mais focados em construir algo grandioso. John começou a ter mais interesse pela minha fé. Me acompanhava à igreja aos domingos, inicialmente meio desconfortável, não sabendo quando se ajoelhar ou levantar, mas gradualmente encontrando o seu próprio ritmo. Começamos a orar juntos antes das refeições, coisa que ele nunca havia feito. Eu ensinava, gentilmente, sem pressionar, apenas compartilhando aquela parte essencial de mim. E vi transformação acontecer. John começou a buscar orientação de Deus antes de tomar decisões importantes na empresa. Começou a ver propósito maior em nosso trabalho. Não apenas lucro, mas impacto. Não apenas crescimento, mas significado. O final do ano chegou trazendo a tão esperada viagem ao resort da empresa. Havíamos não apenas batido as metas como as havíamos superado em mais de 50%. A empresa estava em sua melhor fase, e todos mereciam comemorar. O resort escolhido era ainda mais luxuoso que o do ano anterior, com praias particulares, restaurantes premiados e atividades para todos os gostos. John e eu fomos juntos, abertamente como casal agora, e foi libertador não ter que esconder, não ter que medir cada olhar ou toque. Aproveitamos cada segundo, nadamos no mar azul turquesa, comemos até não poder mais, dançamos sob as estrelas. E eu era feliz, genuinamente, completamente feliz. Mas John tinha um segredo. Algo que ele havia planejado meticulosamente, algo que mudaria nossas vidas para sempre. A reunião de encerramento foi convocada para o último dia, como tradição. Todos se reuniram no salão principal do resort, bronzeados e relaxados, ainda de roupas de praia. John apresentou os números do ano, gráficos impressionantes de crescimento, agradeceu a cada departamento individualmente, premiou os melhores funcionários com bônus generosos. E então, quando todos achavam que a reunião estava terminando, ele falou aquelas palavras que fizeram meu coração parar. Mas antes de liberá-los para aproveitarem o resto do dia, tem mais uma coisa. Algo muito importante que preciso fazer.
E preciso de todos vocês como testemunhas. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos em John, curiosidade palpável no ar. Ele caminhou até onde eu estava sentada, estendeu a mão e me puxou para levantar. Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Ele me levou até o pequeno palco onde havia apresentado os números, e de repente estávamos lá, na frente de todo mundo, a atenção de toda a empresa focada em nós. John pegou minhas mãos, seus dedos entrelaçando nos meus, e começou a falar. Sua voz estava ligeiramente trêmula, emocionada de uma forma que eu nunca havia visto. Lívia, quando você entrou nesta empresa há quase 2 anos, eu nem imaginava que estava prestes a conhecer a pessoa que mudaria minha vida completamente. Você era apenas mais uma trainee, mais uma jovem talentosa começando sua carreira. Mas desde o primeiro dia havia algo em você. Uma luz, uma determinação, uma bondade genuína que não se vê frequentemente neste mundo corporativo cínico em que vivemos. Lágrimas já começavam a se formar nos meus olhos. John continuou, sua voz ganhando força. Vi você passar por provações que quebrariam a maioria das pessoas. Vi você ser perseguida, humilhada, sabotada. Vi você chorar. Vi você sofrer. Mas também vi você se levantar todas as vezes. Vi você manter sua fé mesmo quando tudo parecia perdido. Vi você rezar pela pessoa que te machucava, porque seu coração é grande demais para guardar rancor. E me apaixonei. Não de repente, mas gradualmente, inevitavelmente. Como se minha alma reconhecesse a sua antes mesmo que minha mente entendesse o que estava acontecendo. Minha visão já estava embaçada pelas lágrimas. John soltou uma das minhas mãos e colocou a dele no bolso do paletó. Quando tirou, segurava uma pequena caixa de veludo azul escuro. Você me ensinou o que realmente importa na vida. Me ensinou sobre fé, sobre propósito, sobre buscar a vontade de Deus ao invés de apenas seguir minha própria vontade. Me ensinou que sucesso sem significado é vazio, que crescimento sem compaixão é destrutivo. Você me tornou um homem melhor, Lívia. Um homem que finalmente entende o que significa amar de verdade, amar completamente, amar para sempre. Ele se ajoelhou. Ali, na frente de todos, John se ajoelhou. Abriu a caixa de veludo, revelando um anel que brilhava sob as luzes do salão. Um diamante solitário perfeito, simples, mas deslumbrante, exatamente do jeito que eu gostaria se alguma vez tivesse imaginado um anel de noivado. Lívia, você quer se casar comigo? Quer construir uma vida ao meu lado? Quer continuar me ensinando sobre amor, sobre fé, sobre tudo que realmente importa? Porque eu não consigo mais imaginar um futuro onde você não esteja nele. Você é meu presente, meu futuro, meu tudo. O mundo inteiro desapareceu naquele momento. Havia apenas eu e John, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas não derramadas, esperando minha resposta. E havia apenas uma resposta possível. Sim! Gritei, as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Sim! 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 John deslizou o anel no meu dedo, perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para mim. E então me levantou, me pegou nos braços e me girou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. O salão explodiu em aplausos, gritos, assobios. Mas eu mal ouvia. Estava perdida naquele abraço, naquele momento, naquela felicidade tão intensa que parecia impossível de conter. Nos casamos exatamente 1 ano depois daquela data. A cerimônia foi na mesma igreja onde eu havia ido tantas vezes buscar orientação durante meus momentos mais difíceis. A igreja onde rezei por Vanessa antes de sua cirurgia, onde pedi discernimento quando descobri sobre a traição, onde agradeci quando tudo se resolveu. Parecia certo fechar aquele círculo ali, no mesmo lugar onde Deus havia me sustentado em cada etapa da jornada. O vestido era simples, mas elegante. Rendas delicadas sobre cetim branco. Véu longo que minha mãe havia usado no próprio casamento. John estava impecável em seu smoking preto, mas o que me tirou o fôlego não foi a roupa. Foram seus olhos quando me viu entrando, caminhando pelo corredor em direção a ele. Amor puro e absoluto brilhando naqueles olhos castanhos que eu havia aprendido a ler tão bem. Trocamos votos que escrevemos nós mesmos. Promessas de amor não apenas nos dias bons, mas especialmente nos difíceis. De buscar sempre a vontade de Deus juntos. De construir não apenas uma vida, mas um legado. E quando o padre disse que John podia beijar a noiva, ele me beijou como se fosse a primeira e a última vez. E a igreja inteira se encheu de aplausos e lágrimas de alegria. Vieram 2 filhos nos anos seguintes. Primeiro Gabriel,
com os olhos castanhos do pai e meu nariz pequeno. Depois Sofia, toda ela uma cópia miniatura de mim. Eles encheram nossa casa de risadas, bagunça, amor incondicional. E John revelou-se um pai maravilhoso, paciente e presente de formas que seu próprio pai nunca havia sido com ele. A empresa continuou crescendo. Expandimos para mercados internacionais, triplicamos nosso faturamento, mas nunca perdemos de vista o que realmente importava. Tratávamos nossos funcionários com respeito e dignidade. Criamos programas de desenvolvimento profissional. Doávamos parte dos lucros para instituições de caridade. Porque sucesso sem significado, como John aprendeu comigo, é apenas números vazios em um papel. E eu nunca deixei de rezar. Toda manhã, antes que a casa acordasse, eu me ajoelhava e conversava com Deus. Agradecia pelas bênçãos, pedia sabedoria para decisões difíceis, intercedia por minha família, por nossos funcionários, até por Vanessa e Eduardo, onde quer que estivessem, pedindo que encontrassem paz e redenção. John começou a se juntar a mim nessas orações matinais, e algumas das minhas memórias mais preciosas são de nós dois, de mãos dadas, buscando orientação divina antes de começar o dia. Hoje, anos depois daquele dia em que entrei naquela empresa como uma trainee nervosa e cheia de sonhos, posso olhar para trás e ver com clareza absoluta a mão de Deus em cada momento. Nas provações que me fortaleceram, na perseguição que me ensinou compaixão, na traição que me libertou de um relacionamento que não era certo, na sabotagem que revelou a verdade, no elevador que parou exatamente quando precisava parar. Em cada pequeno detalhe, em cada coincidência que não era coincidência, Deus estava tecendo uma história muito maior do que eu poderia ter imaginado. Aprendi que às vezes Deus permite que passemos por vale de sombras não como punição, mas como preparação. Que Ele fecha portas não para nos negar, mas para nos redirecionar para algo melhor. Que seus planos são infinitamente superiores aos nossos, e que confiar nele, mesmo quando não entendemos, é a forma mais pura de fé. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou permitir que nos machuquem novamente. Significa liberar o veneno do rancor que só envenena a nós mesmos. Significa confiar que Deus cuidará da justiça melhor do que nós jamais poderíamos. E aprendi que orar por nossos inimigos não é fraqueza. É a demonstração máxima de força espiritual. Aprendi que competência abre portas, mas caráter as mantém abertas. Que trabalho duro é essencial, mas integridade é inegociável. Que sucesso sem valores é apenas uma ilusão bonita, que eventualmente desmorona. E aprendi que o amor verdadeiro, aquele que é de Deus, não acontece apesar das nossas imperfeições, mas através delas. John me ama não porque sou perfeita, mas porque minhas falhas complementam as dele. E juntos, apoiados em Deus, nos tornamos melhores do que seríamos sozinhos. Se você está passando por uma tempestade agora, se está sendo perseguido injustamente, se sente que nada está dando certo, não importa o quanto se esforce, não desista. Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está preparando algo tão bom, tão perfeito, tão além do que você pode imaginar, que um dia você olhará para trás e agradecerá até pelas partes dolorosas, porque sem elas você não estaria pronto para receber as bênçãos que Ele preparou. Continue orando. Continue acreditando. Continue fazendo o certo mesmo quando parece que o errado está vencendo. Porque no final, no tempo perfeito de Deus, tudo se encaixa. Toda lágrima tem propósito. Todo sofrimento tem significado. E toda história, por mais escura que pareça no meio, pode ter um final glorioso se entregarmos a caneta para o autor da vida. Então, eu oro por você agora. Quem quer que esteja ouvindo esta história. Oro para que Deus toque seu coração. Cure suas feridas. Restaure o que foi quebrado. Oro para que Ele te dê forças para continuar quando tudo em você quer desistir. Oro para que Ele abra seus olhos para ver sua mão operando em sua vida, mesmo nos momentos que parecem coincidência. E oro para que você, como eu, aprenda a confiar completamente nele, sabendo que seus planos são sempre, sempre melhores que os nossos. Pai Celestial, eu te agradeço por cada pessoa que ouviu esta história. Te agradeço por suas vidas, por seus sonhos, por seus desafios. Senhor, toca o coração de cada um. Mostra a eles que não estão sozinhos, que tu estás sempre presente, sempre trabalhando, sempre cuidando. Dá a eles sabedoria para tomar decisões certas, coragem para enfrentar adversidades,
Fé para acreditar mesmo quando não vem. Cura suas dores, restaura suas esperanças, renova suas forças, e que eles possam, como eu, um dia olhar para trás e ver claramente como tua mão os guiou através de tudo. Em nome de Jesus, amém. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.